Daqui a pouquinho a gente vai começar. Mas se não é Euclides Mate... Fernanda, se você está aí, olha a carinha de que... tirou o vídeo. Oi, Adriana, tudo bem? Tô aqui. Você viu a carinha de Euclides Mate sentado lá no fundo? Ele entrou e saiu, entrou e caiu, eu acho. Não é possível que a gente que derrubou Euclides. Gente, olha só. A gente aqui faz treinamento para todo mundo, tá? Mas algumas figuras, elas costumam aparecer nos nossos treinamentos, a gente convida, porque são pessoas que são de dentro do segmento. Então, hoje a gente tem aqui Fernanda, que é do jurídico da Artemis, né? É aquela pessoa que ajuda a gente em tudo aquilo que é parte legal. Nós temos o Euclides, que é um querido de organismo de inspeção também, que está lá no Rio Grande do Sul. Tem gente de Ciretran, tem gente de... Então, a gente sempre tem uma participação aqui muito... uma miscelânea de gente aqui, porque é todo mundo que ajuda para o segmento crescer de uma forma harmônica.
Então, no treinamento aqui, de vez em quando, a gente vai chamar lá Fabiano, vai chamar Fernanda, vai dar nome a umas pessoas aqui, que são pessoas que, a hora que a gente precisa, elas são pontuais para poder responder a gente dentro da legalidade. Tá bom? Então, gente, eu acho que quem entrou, a gente vai admitir no pessoal. Vou tomar meu último gole d'água antes de a gente começar a gravar. Tem gente que não me conhece, gente, eu sou louca, tá? Desgovernada. Mas eu procuro transmitir com clareza tudo aquilo que eu sei. São anos dentro da prática veicular. Então, eu tento passar de uma maneira assim, mais descontraída possível, algo que às vezes é muito pesado para a gente poder absorver de uma vez só. Então, a gente vai dar um play aqui, nós vamos começar a gravar esse negócio, e não vamos deixar vocês perderem tempo, não, porque a noite é uma criança, tá? Boa noite. Gente, nós vamos iniciar aqui agora treinamento de um tema que tem sido recorrente a dúvida dentro dos grupos de vistoria veicular, principalmente aqueles que estão atuando aqui dentro do estado de Minas, mas dentro desses grupos a gente tem também participação de pessoas que estão fora do estado de Minas, então levar um pouco de informação, um pouco de conhecimento, um pouco daquilo que a gente já faz aqui dioturnamente, eu falo a gente, dentro da segurança veicular, dentro de ITL, é muito bom, né? A gente divide um pouco do que a gente sabe, ajudando vocês a crescer aí em conhecimento e prática dentro do negócio de vocês. Então, eu tenho seguido uma lógica para treinamento que é a resolução 993, que fala, né, que traz para a gente, dentro do bojo regulamentar do CONTRAN, os equipamentos de segurança e, perifericamente, as regulamentações que tratam sobre esse tema. No último treinamento, a gente falou sobre para-choque e vidros. Nesse treinamento, a gente vai falar um pouco sobre engate. Toda vez que vocês tiverem dúvida, uma pauta, né, uma sugestão de treinamento, manda para a gente. Os meus contatos vão estar aqui na apresentação. E a gente vai montar algo que seja ali voltado para a necessidade de vocês de conhecer um pouco mais. Então, hoje eu trouxe um treinamento para vocês sobre a resolução 993, especificamente sobre engate. Bom, então vamos começar a passar aqui. Deixa eu acompanhar para ver se está indo direitinho. Está certinho aí? Aparece para todo mundo? Sim, está bem certinho. Ótimo. Bom, então, gente, eu vou começar a apresentar aquilo que eu represento aqui. Então, meu nome é Adriana Castro, eu represento a Artemis aqui, né? Então, eu gosto de objetivar aquilo que a gente vem fazer, porque a Artemis não sou eu, a Artemis é uma equipe. Quem somos nós, né? A Artemis, ela é uma empresa especializada na assessoria de sistema de gestão da qualidade, prioritariamente. Eu gosto de sistema de gestão, eu gosto de falar sobre isso, porque eu entendo tanto que um sistema de gestão devolve em segurança e garantia para a operação de uma empresa, independentemente do ramo de atuação. Mas a gente trabalha com processo, treinamento, certificação, então a gente está muito além aí, às vezes, do que é
somente ECV, né? Quando a gente trata sobre treinamento e certificação, é tudo aquilo que está ligado na nossa atividade, hoje, atividade fim de segurança veicular, de vistoria, de identificação veicular, mas também de outros segmentos de certificação. Então, a Artemis antigamente era uma equipe, mas ela é de fato uma equipe. É uma equipe altamente qualificada, quem nos conhece sabe, e a gente é experiente naquilo que a gente faz para devolver a vocês, ou para fazer com que vocês alcancem sucesso naquilo que vocês se propuseram a empreender com o método organizacional. Então, assim, eu posso falar que empresas que contam ali com o nosso apoio, elas têm eficiência, elas têm melhoria de qualidade do processo, elas têm um serviço bem direcionado, porque a gente tem a prática aqui de acolher o nosso cliente, a gente abraça, tá? O nosso abraço é forte. Então, a gente sempre traz uma frase, eu gosto das frases, eu pesquiso as frases, eu vou atrás das pessoas, das frases, e eu posso dizer que 100% de mim não é nada comparado a 1% do time inteiro que está junto com a gente na Artemis. Essa frase não é minha, essa frase é de um maratonista espetacular, Eliud Kipchoge, que trazia isso com ele. Ele não ganhava maratona porque a perna dele era melhor, né? Ele ganhava porque a equipe que estava junto dele é a equipe. Então, se eu posso continuar aqui minha propaganda, a Artemis é para vocês aquele ponto de apoio que é certeiro, tá? Bom, mas quem que eu sou? Independente do 1% que eu represento aqui. Eu sou Adriana Castro, eu gosto de brincar que grava meu nome, porque ainda vai ouvir falar muito de mim. Eu sou administradora de empresa por formação. Eu sou especialista em sistema de gestão ISO 9001, 14001 e 17020. E eu sou especialista em inspeção de segurança veicular, que é a área que eu atuo aí há 25 anos. Então, atualmente, eu sou diretora da minha ITL, que eu fundei há mais de 20 anos. Estou presidente da Associação Mineira da Segurança Veicular, no estado de Minas. Sou vice-presidente da FENIV, que é a Federação Nacional que congrega as associações estaduais da segurança veicular. Sou membro consultivo de regulamentações de segurança veicular e sou consultora sênior em sistema de gestão da qualidade ISO 9001 pela Artemis. Escrevo sistema de gestão do que precisar. Mas aqui, Artemis, eu sou ISO 9001. Bom, conta a minha história, né? Eu sou associada fundadora da MSV, uma associação de praticamente 20 anos voltada aí à defesa dos organismos de inspeção acreditados pelo IMET, licenciados pela Senatran no estado de Minas. Fui, inclusive, a primeira presidente, desde a sua fundação, da MSV. Fui membro do comitê de assessoramento ADIOS e IMET, né, que tratava ali sobre regulamentações de base para os organismos de inspeção, e membro da Câmara Setorial do GNV em Minas, pelo Sindireta. Gente, todo treinamento eu inicio com a mesma coisa, eu já nem mudo o treinamento para iniciar com a mesma coisa. Avaliação da conformidade. No final das contas, em algum dia, vocês vão ser entendedores profundos do que é avaliação da conformidade. Por quê? Hoje, inclusive, conversando com a Fernanda, aqui, que é o nosso jurídico, eu queria mostrar, eu vou trazer aqui para mostrar para vocês, no contexto que vocês estão inseridos, né? Que vocês não têm ali a possibilidade, vocês não têm a frágil possibilidade de errar.
Então, se vocês não entenderem o conceito da avaliação da conformidade, vocês vão estar perdidos no negócio que fazem, esperando ter sucesso naquilo que não vai voltar para vocês. Então, não consigo acessar a plataforma da palestra, Virgem Maria. Eu preciso de um segundo aqui só para mandar um link. Coloca o link ali no grupo, Adriana, que eu acho que é melhor. Mas ele me chamou no WhatsApp, então deixa eu mandar o link aqui. Mandei. Bom, então, gente, se a gente não souber o conceito daquilo que a gente trabalha com ele, a gente é refém dentro do negócio da gente. Querer tocar um negócio é querer achar algo num breu, num escuro. Então, a avaliação da conformidade é um negócio de vocês. E o que é a avaliação da conformidade? A avaliação da conformidade tem a finalidade de informar e proteger um consumidor, olha, saúde, segurança, meio ambiente, proporcionando concorrência justa, estimulando melhoria contínua de qualidade, facilitando o comércio, fortalecendo o mercado. Esses são alguns dos princípios da avaliação da conformidade. Mas, definição, né, conceitualmente, a avaliação da conformidade é um processo. Vamos voltar aqui, gente, vamos fechar o olho e pensar naquilo que a gente faz desde a hora que abre a porta do negócio que a gente opera hoje. A avaliação da conformidade é um processo sistematizado, acompanhado, avaliado, de forma a propiciar um adequado grau de confiança de um produto, de um serviço ou da execução de um profissional. Vê se não é isso que vocês fazem. Da hora que vocês abrem a empresa, até a hora que vocês colocam a cabeça no travesseiro e pensam no dia e falam assim, puxa vida, hoje eu custei achar o motor, o número do motor do AL200. Mas quando eu achei, né, aquilo vai ficar gravado lá. Toda vez que uma L200 chegar, eu sei onde está. É um processo sistematizado. E ele atende a requisitos pré-estabelecidos, que então a gente trabalha com normativa, regulamento, para propiciar o menor custo para a sociedade naquilo que ele vai buscar de anseio, num produto, serviço, um profissional que ele esteja contratando. Então, ele gera benefício para a sociedade. Ele destaca uma concorrência justa. Eu faço, o Zé da Chiquinho dos Anzóis da esquina ali também faz. Né? Porque é muito ruim quando alguém chega dentro da sua empresa e fala assim, você não faz? Não, mas lá no Chiquinho dos Anzóis faz. Né? Então, a avaliação da conformidade é isso, é promover uma concorrência justa, é melhoria contínua, é fortalecer um negócio. Cabe orientar que qualidade, num contexto geral, né? Compreende num grau de atendimento a uma conformidade, a um requisito de um produto, de um serviço, de um profissional, daquilo que está estabelecido é um requisito normativo. Então, a gente não tem como correr da avaliação da conformidade. O negócio de vocês está preso por uma âncora no fundo desse mar, desse oceano, que é saber avaliar a conformidade daquela amostra. Gente, olha que gracinha, eu tenho certeza que eu tenho alguém Ártemis aqui. E eu vou perguntar, pergunta de todas as vezes, o que é a amostra? Alguém Ártemis me conta, o que é a amostra? Valendo a bala. Cadê os meus meninos? Todo mundo sem microfone? Eu não consigo ler esse chat, gente. Vocês mandam a resposta no chat, deixa eu abrir. Aqui. Ninguém respondeu. Cadê? Ninguém? Tá. Então eu vou contar o que é a amostra. A amostra é o alvo do seu processo. No caso de vocês, a amostra é o veículo. Não é aquilo que vocês têm para avaliar,
É o veículo que é a amostra real do negócio de vocês. Então, quando a gente fala em avaliação da conformidade, é pegar aquele veículo, que é a sua amostra, que é o alvo do seu processo, e saber destrinchar aquilo que a sua amostra está te contando. Olha, eu estou te contando que eu sou um produto de furto. Olha, eu estou te contando que eu sou um produto de originalidade. Porque se você sabe o que é a conformidade, você vai chegar ali no resultado final da sua amostra. E por critério específico, e que não sou eu que dou, né? Porque eu não faço norma, eu cumpro norma, né? Eu não escrevo lei, eu cumpro lei. No critério específico de vocês, que é a portaria 7, determina que a vistoria de identificação veicular é uma medida eficaz no combate aos crimes de furto, roubos de veículo, adulterações de sinais identificadores. E no ato da vistoria, o Estado tem a oportunidade, o Estado delegou a vocês, que ele tem a oportunidade de verificar a regularidade dos veículos, impedindo que aqueles sem a mínima condição de segurança e que apresentem irregularidades circulem pelas vias públicas. Eu quero fazer uma observação. Eu vou ler para vocês, não vou projetar aqui no slide, mas eu vou ler para vocês o que é que fala a resolução 941, que regulamenta, estabelece procedimentos para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular. Ele fala lá no artigo 1º. Essa resolução estabelece procedimentos para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular a ser realizada pelos órgãos e entidades executivos de trânsito do Estado, dos Estados e do Distrito Federal, ou por pessoa jurídica de direito público ou privada, habilitado para a prestação dos serviços de vistoria veicular. A habilitação para o serviço, para a realização do serviço de que trata essa resolução, constitui a atribuição dos órgãos e entidades executivos de trânsito do Estado e do Distrito Federal. Então, vocês são chamados pelo órgão delegado a prestarem essas informações, a verificarem a regularidade dos veículos, a impedir que eles trafeguem sem condição de segurança. Então, vocês são chamados a isso por regulamentação do CONTRAN. Mas também, lá na Lei 9.503, que institui o CTB, ele fala lá no inciso 2º, o trânsito em condições seguras é um direito de todos e um dever dos órgãos e entidades competentes no Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Gente, os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Então, quando a gente fala que vocês estão inseridos nesse sistema de avaliar a conformidade, vocês são chamados, vocês são arrolados no meio disso a partir do momento em que foram credenciados para executar esse serviço. Então, o que é avaliar a conformidade? É a capacidade de distinguir o que é verdadeiro do falso, o bom do ruim. É o parâmetro usado para estabelecer a conformidade em um processo de avaliação que é normatizado. E é a capacidade de emitir opinião ou julgamento correto em processos regulamentados. Então,
Não basta ler. Tem que estudar, para que vocês não sejam reféns do eu acho que é assim. Eu sempre fiz assim e nunca deu ruim. Ah, já me falaram que lá faz assim e não. Não. Tá? A capacidade de distinguir, ela tem que partir de vocês, a partir do momento que são conhecedores, sabedores, entendedores, praticantes daquilo que é estudar e saber avaliar a conformidade. Não há nada no universo veicular que não esteja dentro de uma normatização. Então, a gente não pode imaginar que existe um achismo naquilo que vocês fazem. Então, saindo do plano do achismo, né? Indo para o plano do tenho certeza, hoje nós vamos falar sobre engate. Bom, o engate, por concepção, ele é um dispositivo de acoplamento mecânico, que é um conjunto que inclui suporte, esfera, acoplamento, fixado na parte inferior traseira de um veículo, que tem como principal função, gente, grava, principal função, puxar a carretinha. Olha, deu. Tem alguém com o microfone ligado. Puxar a carretinha, semi-reboque, trailer e outros. Bom, eu sabendo que a função dele é essa, vai ficar mais fácil para eu entender o resto todo. Então, o que é? O engate é composto do quê? Esfera de acoplamento, que é uma peça composta de duas superfícies, sendo uma esférica e a outra o cilindro. A superfície esférica é a porção da esfera de acoplamento cujas partes superior e inferior são limitadas por dois planos horizontais que cortam a esfera, formando uma superfície circular superior e inferior. A superfície cilíndrica é a porção da esfera de acoplamento delimitada sobre sua extremidade superior por um raio que conecta a parte do cilindro à superfície esférica e sobre sua extremidade inferior por um plano horizontal formado por uma superfície circular. É chato, né? É cheio de coisa, mas a gente precisa entender o que é o dispositivo, o que é aquilo que aparece para a gente engatado ali, instalado na traseira de um veículo, na parte inferior. Fernanda levantou a mão, vamos lá, Fê. Adriana, desculpa te interromper, mas não sei se é o momento, né? É que eu te mandei uma mensagem no WhatsApp, você não me respondeu ali. Mas quando a gente estava falando de conformidade, de regularidade, de cumprir a lei, essas coisas assim, né? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui na internet e só no ano de 2023 tiveram 3 operações da Polícia Civil apurando fraudes em vistoria veicular. O que eles estavam vendo nisso tudo, né? Aprovação irregular, concessões que a empresa faz na hora para ajudar o cliente, esse tipo de coisa, sabe? Eu até dei uma conversada contigo à tarde para ver se a gente consegue montar um material para apresentar para o pessoal, né? Para ver a importância da gente estar cumprindo a lei, para a gente conhecer o que a gente tem que fazer de fato, né? Para não cair numa armadilha daqui a pouco, tô ajudando meu cliente, mas tô preso, né? Eu acho que esse tipo de situação a pessoa tem que estar sempre regular, né? Mas, de qualquer forma, se vocês tiverem curiosidade, né, quiserem colocar ali, Operação Policial 2023, vistoria veicular, vai aparecer um monte de notícias. Um monte de notícias que eu digo, Santa Catarina, né, que foi famoso aí nacionalmente, acredito que todo mundo escutou, questão de cartel e tal, e aprovação irregular. A gente teve no Paraná também, que o pessoal meio que facilitava ali, né, a aprovação dos veículos, e em Brasília. Em Brasília foi o último escândalo que a gente teve, que foi agora no final do ano. Não sei se todo mundo teve acesso, né? Mas eu acho que esse tipo de informação é bem relevante, bem importante. Não quero ficar te atrapalhando, né? Mas é só para o pessoal refletir ali esse momento mesmo. Fernanda, brigadaço. Muito. Pode parar toda vez que precisar, tá? Tem gente perguntando se o material vai ser gravado, vai ser disponibilizado. Sim, gente, a gente está gravando. E todo o treinamento que a gente dá
eu monto material de apoio, porque tudo que eu falo aqui de regulamentação, eu depois disponibilizo isso num drive. Então, não só esse treinamento ele fica gravado e vai ser disponibilizado, também todo o material de apoio que a gente utiliza para os treinamentos, tá? Bom, então a gente já sabe ali o que é um engate, né? Agora, o que a gente vê na prática é que o motorista, condutor, ele busca a instalação do engate ou desse dispositivo com uma falsa sensação de que ele vai estar projetando na traseira daquele veículo segurança, né? Então, se alguém esbarrar, se der um totó, uma encostadinha, não vai prejudicar em nada, meu veículo, né? Já que o dano, né? O problema vai ficar para quem bateu. Então, os danos severos, eles não vão chegar ao meu veículo, acreditando que o dispositivo, ele tem essa função de amortecer ali aquele choque. Só que isso não existe, tá? Quando a gente fala da concepção de um veículo, e aqui um pouquinho para frente a gente vai ver isso, a gente fala que uma vez que eu instalo o dispositivo, acreditando nessa falsa sensação de segurança que ele vai me trazer, eu tiro do para-choque a função de amortecer o impacto e transfiro, através do dispositivo, esse impacto para todo veículo, né? Então, eu vou projetar um dano maior no meu veículo quando eu acredito que eu estou colocando esse dispositivo para fazer com que ele me devolva segurança nessas colisões. Então, a função do dispositivo, que muita gente vê como secundária, e ela não é secundária, ela é para rebocar. Bom, anteriormente, né, a 2006, a gente não tinha uma regulamentação que trabalhava isso, que traçava algo sobre isso. Então, o CONTRAN, lá atrás, chegou, inclusive, a cogitar a proibição da instalação desses dispositivos, né? Porque não existia uma normativa. Então, sem normativa, todo tipo de instalação era encontrada, gente, tudo. Se vocês puderem imaginar, depois de imaginar isso tudo, ainda tinha mais coisa. Então, era muito comum dispositivo que vinha preso, às vezes, no parafuso mequetrefe, né? Às vezes preso ali na caixa do pneu step. Quando instalado, né, para cumprir a sua real finalidade, que era de tracionar, extremamente mal dimensionado e que não tinha capacidade, às vezes, nem de tracionar o menor peso, que dirá, né? Porque a pessoa, às vezes, quer colocar um dispositivo e quer puxar a casa, sem pensar que o veículo tem que ser projetado para puxar aquilo tudo. Então, a maioria utilizava para fim estético, não de segurança. Então, a gente vê de tudo, tá? Quem é velho de negócio aí, igual eu sou, Euclides, uns outros tantos aqui, a gente já viu de tudo instalado em veículo. Foi aí que, em 2006, nasceu a primeira regulamentação que traçava lá alguma coisa sobre os engates. Então, foi a Resolução 197, de julho de 2006. Essa regulamentação, ela passou a determinar de que maneira. Primeiro, ela falou para que o engate era necessário. Então, ele estabeleceu qual que era a real função de um engate. A partir daí, né, as funcionalidades, o regramento, né, tudo, pela força dessa resolução da 197, passou a ser entendido e, a partir de então, deveria ser comercializado atendendo a esse requisito legal. Foi chamado, gente, Inmetro, para poder
falar, delimitar ali sobre a certificação do produto. Foi necessário trazer, pessoal, o fabricante de engate para estabelecer ali o que era, né, uma condição segura para a operação do dispositivo, e aí delimitou-se ali ao veículo com peso bruto total até 3.500 quilos. De lá para cá, algumas coisas mudaram, né? A resolução 197 ela teve uma modificação, mas daí ela foi consolidada pela resolução 937 de 2022, no pacotão de consolidações de normas e regulamentos que foi obrigatória para o governo. E a 937, ela trouxe as mesmas coisas que tinha lá no 197, que as condições do dispositivo de acoplamento mecânico para reboque, utilizado em veículo com peso bruto total até 3.500 quilos. Bom, se o Inmetro foi chamado para compulsoriamente colocar dentro da comercialização nacional dispositivos que atendessem requisitos de conformidade, o Inmetro também, por sua vez, consolidou o seu regulamento técnico através da portaria 309 de 2021. Gente, praticamente nada nesse mundo existe sem uma normatização técnica. Então, a BNT também tem uma norma técnica que trata sobre esfera de acoplamento para reboque de moradia trailer e rebocados leves, a parte dimensional. E sobre os conectores para conexão elétrica entre veículos, tratores e seus tracionados. Gente, é muito importante que a gente consiga compreender que não é só uma bolinha presa atrás do carro. Não. Aquilo tudo tem lei, portaria, norma, que fala como aquele dispositivo, desde a sua concepção, ensaio, comercialização, até chegar lá na ponta, que é o consumidor final que vai ter a pretensão de instalar aquilo no seu veículo. Então, nós temos uma regulamentação de amparo. E aí aqui a gente tem os requisitos que a norma traz para a gente, né? Os requisitos que a resolução 937 nos trazem. Esses requisitos, eles saem sempre de algum lugar. Então, aqui a gente tem referência à NBR, né? Quando a gente fala do diâmetro nominal da esfera, quando a gente fala da configuração visual da esfera, que deve ser maciça, apropriada ao tracionamento de reboque. Quero agradecer aqui já de pronto o Euclides, que deixou disponibilizado para mim um material também que eu poderia usar aqui nessa apresentação. Tem sobre a tomada e instalação elétrica para conexão com o reboque, devendo estar em boas condições de manutenção, né? Sem partes cortantes, sem rachaduras, em perfeito funcionamento, sendo que a instalação para conexão elétrica ao veículo rebocado deve ser verificada em conformidade com a NBR. Então, gente, tudo tem uma ligação. Nós temos regulamentação do CONTRAN, nós temos regulamentação do Inmetro, nós temos regulamentação dada pela BNT. Dispositivo para fixação da corrente de segurança ao reboque e ausência de superfícies cortantes ou canto vivo nas hastes de fixação da esfera. Então, a gente bateu, chegou para vocês, bateu o olho lá naquele dispositivo, tem que lembrar que ele tem que cumprir uma série de requisitos. Então, às vezes, a gente fica preso na condição seguinte:
O veículo chegou aqui, ele pode ter ou ele não pode ter? Ele pode ter. Qualquer coisa que tiver lá serve? Não, serve não. Se aquele veículo lá é predisposto pelo fabricante a ter os pontos de fixação para o engate, ótimo. E ele chegou com o engate, deixa eu ver se ele cumpre o que a regulamentação me determina. Eu tenho que olhar, eu tenho que saber o mínimo que eu vou olhar, né? Hoje a gente teve uma dúvida, eu vou até responder um pouquinho mais para frente, mas a gente teve uma dúvida até sobre o teste do engate, teste da conexão elétrica do engate. Né? Então, a gente tem que ser conhecedor daquilo que está chegando para a gente e que a gente vai, dentro do nosso conhecimento de avaliação da conformidade, que a gente vai colocar o nosso nome e falar assim, é o meu chamegão da minha empresa, falar assim, está aprovado, cumpriu o requisito. Então, essas condições do dispositivo, uma vez permitido, vocês devem levar em consideração. Os engates fabricados após 28/7/2008, quer dizer, após a publicação da Resolução 197, já deveriam apresentar e ser observado a existência de plaqueta inviolável de identificação e certificação, com as características a seguir e possuir as seguintes informações: nome empresarial do fabricante de engate, registrado lá junto ao Inmetro. Quer dizer o quê? Que eu, fabricante, uma pessoa jurídica conhecida, que atendia ao regulamento técnico do Inmetro, que submeti o meu dispositivo a um ensaio, vou afixar nele uma plaqueta tendo meu nome, o meu registro, meu CNPJ, o meu número de registro do fabricante no engate, né, junto ao Inmetro, falando lá o ano, o modelo, a marca de conformidade do Inmetro, o modelo do veículo rodoviário automotor ao qual o engate se destina. E isso, gente, não é genérico. Eu testei com um Corolla, vale para todos? Não, não vale. O CMT do veículo automotor ao qual o engate se destina e a referência à resolução, à época, a 197 e, nos atuais, a 937. Essa plaqueta, ela sempre, obrigatoriamente, em qualquer tempo, deve estar em local visível na estrutura do engate. Através de rebite, colagem, mas não é permitida a instalação dela na capa de acabamento e proteção da estrutura da base da esfera. Então, lembrem, chegou o carro, o que eu vou olhar? Manual do proprietário. O manual do proprietário tem lá a informação que ele pode ter engate? Beleza. Deixa eu voltar e olhar aquele engate com o cuidado que a norma me determina. Então, aqui, eu trago umas imagens ilustrativas sempre, porque a gente tem pessoas que já são ambientadas com esse universo veicular, né? E que montaram o seu negócio de vistoria, de identificação. Mas a gente também tem pessoas que investiram nesse negócio e, às vezes, não tem aquele desenho na cabeça do que a gente está falando. Então, aqui a gente tem imagem ilustrativa de onde deve estar afixada a plaqueta, tomada elétrica, a parte de acabamento dos arredondamentos, como é, né, um modelo de plaqueta com as informações obrigatórias para o engate. Então, essas imagens ilustrativas aqui, elas são para abrir a visão, principalmente de quem é um pouco fora desse universo, para saber identificar sobre aquilo que a gente está falando aqui hoje.
Gente, se alguém precisar, às vezes, perguntar alguma coisa, pode me interromper, tá? Porque senão eu engato uma primeira aqui e vou, e não sei se alguém está tendo dúvida ou não, ou eu não sei se o David está por aqui. Às vezes tem alguma coisa no chat, é uma pergunta, a gente para, responde, tá bom? SV Ipanema, então, boa noite. Eu vi aqui agora que mandou uma mensagem de boa noite. Bom. Adriana. Oi. Boa noite, eu sou da DCV, eu ia te fazer uma pergunta, já que você abriu, é o seguinte, você falou para consultar o manual do carro para saber se ele pode ou não ter engate. Se a gente pegar o CRLV, a gente vê aquele peso CMT e o PBT, por ali eu posso também ou não? Tem que ser não. O manual. O manual, ele vai te trazer uma informação que é preciosa. Eu vou falar até um pouquinho mais para frente, mas ele vai te trazer uma informação preciosa que primeiro, onde esse engate deve estar ancorado. E qual o PBT de um reboque que ele vai poder tracionar. Então, o fato dele ter um CMT não quer dizer que ele pode tracionar um reboque de qualquer dimensão. E isso você vai observar também lá na plaqueta. Né? Então, se as informações já estiverem divergentes, quer dizer que aquele reboque também, aquele dispositivo, não é adequado, às vezes, para aquele tipo de veículo. Ele pode ter um engate, mas, às vezes, ele não é o correto para aquele veículo. Então, são alguns cuidados também que a gente tem que ter. Tá bom? Mas eu acredito que nós temos um slidezinho aí um pouco mais para frente que a gente vai exemplificar isso melhor, tá? Tá, joia. Obrigado, viu? Nós conversamos sobre a carroceria hoje da Hyundai também. É o Thiago. Bem. Então é bom que você tá vendo quem que eu sou, né? A gente verdade. No telefone. Então vamos lá. Obrigado. Aplicando a resolução, gente, quando a gente fala da resolução 937, ela traz lá não só a definição aplicada ao dispositivo, né, as suas características de processo fabril e comercialização, mas ele também traz uma determinação que é a mais importante, né, que para a sua instalação, ainda que tudo tenha sido cumprido, né? Ele tem plaqueta, ele tem dimensão, ele tem isso, aquilo, outro, que a determinação de que veículo pode ou não ter a sua instalação, ela é do fabricante, ela é do montador, ela é do importador. Então, o montador aqui não é de quem monta o engate, não, tá? É da montadora de veículo. Porque é ele que vai falar dentro do processo da concepção do veículo, da concepção daquela amostra que vocês estão com ela, quais são os pontos aonde aquele veículo vai poder receber a instalação de um engate, né? Então, os fabricantes, importadores, eles devem informar ao órgão máximo executivo de trânsito, né? CONTRAN, SENATRAN, os modelos de veículo que possuem capacidade de tracionar reboque, além de fazer constar no manual do proprietário as seguintes informações: especificação do ponto de fixação do engate e indicação da capacidade máxima de tração. Então, veja, gente, não sou eu, Adriana Castro, grave meu nome, vocês ainda vão ouvir falar de mim. Não sou eu que falo que o fabricante tem a palavra final sobre a instalação. É o CONTRAN, porque é o fabricante que coloca o veículo em produção e que depois vai colocar no mercado para comercialização. Então, ele prevê no projeto do veículo qual que é o tipo de material que ele vai usar para a fabricação daquele veículo, a gente vai ver um pouquinho para frente, aonde que ele entende que na engenharia
de concepção daquele veículo tem reforço para pontos de fixação de engate, porque é naquele ponto que a gente vai ter a carga concentrada para o arraste e qual que é a capacidade máxima de tração daquele veículo. Vai ser muito comum vocês pegarem veículo que o PBT e o CMT são iguais. Então, quer dizer, ele não pode tracionar nem ele mesmo. Quanto mais um reboquinho. Hoje, eu não sei se Lorena está aqui. Lorena, se tiver, dá um joia. Não sei. Devia estar. Hoje nós pegamos aqui, ajudando a Lorena, um manual de um veículo que o PBT dele era X e a capacidade dele de carga total era só os passageiros. Nada mais, ele não pode levar nem praticamente uma bolsinha de mão. Então, se o CMT dele está limitado a algo tão pequeno, como é que ele vai tracionar, às vezes, um rebocado de 750 quilos, que ainda precisa de sistema de freio? Bom, mas por que isso? Por que a resolução traz isso? Aí é outra aula. É outra aula. Agora a gente vai falar sobre... Gente, eu estou dando uma volta, é porque eu preciso que vocês conheçam sobre o que vocês estão avaliando, tá? A gente vai falar de processo fabril e CAT. Vocês vão se deparar muito com esse nome, tá? Vai chegar muito veículo aí para vocês vistoriarem, que vocês vão chegar à conclusão que, assim, olha, para você conseguir regularizar, às vezes, essa transformação, essa modificação que você fez no seu veículo, você vai precisar de um certificado de adequação à legislação de trânsito, é o famoso CAT. Muita gente já ouviu falar do CAT. Quando a gente fala de fabricação de veículo, a gente fala de atender também uma regulamentação do CONTRAN. E o processo de homologação é a concessão de um código de marca, modelo e versão que é emitido para todo veículo que é fabricado, montado, encarroçado, seja ele nacional, importado, falou que vai ser comercializado, ele precisa ter um código específico de marca, modelo e versão. Uma vez um processo de concessão de CAT dentro da Senatran, para emissão do certificado de adequação à legislação de trânsito, todas as informações técnicas de um veículo são submetidas à Senatran. Então, vamos pensar num carro qualquer. Eu quero... A Fiat vai fabricar lá o novo Uno. Ele só vai chegar para ser comercializado no mercado nacional após cumprido todos os requisitos de uma resolução específica do CONTRAN, de uma portaria específica da Senatran, para ele chegar a ter um código de marca, modelo, versão reconhecido dentro do sistema Renavan. Aí a gente tem uma imagenzinha de um modelo de CAT, que é o que está lá na regulamentação do CONTRAN. Bom, e aí dentro desse processo fabril, né, dentro dessa engenharia toda, até chegar lá na emissão do CAT, a gente vai falar da engenharia automotiva. Hoje, gente, há muitos anos atrás, não, eu já falei isso lá na época do para-choque, do nosso treinamento de para-choque, mas a engenharia automotiva hoje, ela é voltada para os requisitos da segurança passiva, né? Então, ela aperfeiçoa esses métodos, processo, tecnologia, com o objetivo de proteger a vida. Isso é a primazia de um processo fabril automotor. Então, o desenvolvimento de um veículo hoje, a concepção dele é pela robustez, diminuição de peso, design, aerodinâmica, economia energética, né? Porque nós temos regulamentação, inclusive, para economia energética, muitas outras coisas.
E cada vez mais existe um emprego de materiais capazes de absorver e suportar uma energia gerada em uma colisão, né? Então, de acordo com os protocolos de segurança, e esses protocolos não são só protocolos nacionais, a gente trabalha dentro da concepção de engenharia com protocolos internacionais, porque às vezes um produto, um veículo, ele é comercializado em países diferentes. Então, essas tecnologias, elas são para atender o mercado mundial, não é só para o nosso mercado, né? Então, cada vez mais, o emprego de ligas mais resistentes em áreas específicas, né? Outras maleáveis em outros pontos. Eu trouxe até essa figura aí para mostrar para vocês. É justamente para a gente direcionar uma força, uma carga, uma deformação para determinado ponto em um impacto. Gente, pode ser o impacto frontal, lateral, traseiro. Quando a gente fala, no último treinamento, eu falei lá com você sobre a Lightning Cap, mas nós temos ensaios destrutivos, né? Em vários pontos. A gente fala sobre isso. Como um veículo é projetado para proteger quem está dentro daquele habitáculo. Então, cada vez mais, os veículos têm esses materiais de resistência moldados à condição, à concepção de engenharia para o qual eles vão ser colocados no mercado. Então, absorver o impacto, né? A deformação que é programada, ela é sempre para proteger um ocupante. E aí, é qualquer veículo que vai poder receber pontos de fixação para o engate? Não. Porque se isso, dentro do processo de engenharia, não é o requisito principal para aquele veículo, não. Ele não vai receber pontos de maior resistência para ter um engate instalado e tracionar. Bom, todos os veículos de fabricação nacional, importado, encarroçado, aqueles que sofrem modificação, estão sujeitos à homologação compulsória. Seja ele modificação ou transformação, né? Mas no caso das transformações ou fabricação, eles vão receber códigos específicos de marca, modelo e versão e vão ter seus respectivos CATs emitidos pela Senatran. Até chegar nisso, gente, os requisitos de identificação e de segurança estabelecidos nas regulamentações do CONTRAN, eles devem ser atendidos. Então, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala da portaria 990 da Senatran, que consolidou também e alterou a portaria 190, que falava sobre homologação de marca, modelo e versão, né, sobre processo construtivo de veículo, ela tem 11 anexos. Então, a gente tem desde informação prévia do solicitante, do pretendente a fabricar um veículo, até um memorial descritivo daquilo que ele está fabricando. Então, logo todas as informações técnicas que são relativas à concepção de um veículo, elas são detalhadamente escritas e enviadas para solicitação de um CAT. Então, nenhum veículo produzido nacionalmente ou importado deixou de cumprir esses requisitos. É fabricação artesanal. Eu quis fabricar um veículo lá no fundo da minha casa. Eu posso sim. E eu vou ter um CAT para isso. Mas, para que eu consiga chegar no CAT, toda a informação do meu processo fabril, ela segue para a Senatran. Então, portaria 990, ela procedimenta todas as etapas
que devem ser seguidas determinação de documentação adicional, ação de suporte, os ensaios. Gente, quem faz processo de CAT, eu faço processo de CAT, Euclides faz processo de CAT, a gente sofre para cumprir requisito legal para a Senatran, informando tudo que um montador, um transformador, um importador cumpre de regulamentação para que ele chegue no final e consiga ter o seu CAT emitido. Então, gente, por consequência, PBT, CMT, inscrição de material do chassi ou do monobloco, informação sobre a viabilidade da instalação do engate, os pontos de fixação, a massa máxima de um reboque que pode ser acoplada àquele veículo, né? Que ele vai poder tracionar, seja ele reboque com ou sem freio. E a vida toda daquele veículo, ele é informado. E no final, depois de tudo informado, de cumprido tudo que é rito legal, para garantia de segurança, a certidão de nascimento do carro é emitida, que é o CAT. Então, o CAT é a certidão de nascimento de um veículo automotor que vai ser comercializado. Então, a gente tem que começar a se ambientar aí com as nomenclaturas, né? Eu toda vez falo, gente, eu quero que vocês vão lá para as definições. Pega lá o Código de Trânsito, né? Anexo 1, tem as definições. Mas o que é um PBT? PBT é o peso bruto total de um veículo, que é a combinação entre o peso do veículo, mais o peso da carroceria, mais o peso da carga, ou seja, a capacidade máxima do peso que aquele veículo pode suportar, o peso que ele pode suportar. E o que é o CMT? CMT é a capacidade máxima de tração. É a indicação do máximo de carga apontado pelo montador que o veículo pode tracionar ou puxar. RSF é a capacidade de reboque sem freio, né? Que é o peso máximo que o veículo pode rebocar sem contar com recurso de frenagem adicional, que é lá do reboque, valendo-se somente dos seus próprios freios. A tara é o peso seco do veículo. É o peso do veículo sem carga. A tara, para a gente, de ITL, a gente mensura a tara porque a gente tem célula de pesagem de veículo. Então, a gente pesou o veículo, a gente vai subtrair o PBT da tara apurada, a gente vai ter ali a capacidade de lotação ou de carga de um veículo. E a lotação é a carga útil máximo, incluindo condutor, passageiro, veículo, né, expresso em quilograma, ou o número de passageiros, ou o número de pessoas para veículos, no caso de veículo de passeio, né, os veículos para passageiros. Bom, eu trouxe aqui uma imagem de um manual de veículo que traz lá as informações sobre reboque. Então, vocês vão achar essas informações aí do veículo que ele pode tracionar sempre nos manuais. E o manual ele vai trazer, no mínimo, os pontos de fixação, CMT, a massa máxima do reboque que pode ser acoplada e o tipo de dispositivo para tração. Nesse caso aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Eu sou péssima nesses negócios. Então, vamos lá. Aqui, nesse caso, desse manual especificamente, um Renault Sandero Stepway, ele fala que até o sistema utilizado para o tracionamento de um reboque deve ser um cambão. Então, alguns manuais vão trazer informações mais completas, outras menos completas, mas, no mínimo, eles vão trazer o ponto de fixação, CMT, e a massa do reboque que pode ser
acoplada. Bom, aqui é possível ver na segunda figura, aqui, ó. Tá mostrando para vocês? Acho que não, né? Tá sim. Tá? Não, tá ótimo. Ótimo. Bom, na segunda figura, a gente tem lá, entre as rodas, né, entre os pneus ali, 2 pontos que são os pontos para fixação do suporte do engate. Então, os pontos definidos pelo Renault Sandero são esses aí. Se o engate estiver instalado fora desse ponto, o que ele está? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3? Ninguém. Fora do padrão. Fora do padrão. Não sei quem que foi que respondeu, não, mas aqui, ó o coração, ó. Te amo. Fora do padrão. Não pode. Porque o que ele vai fazer? Ele vai jogar aquela carga que vai estar sendo tracionada. Caio, muito bem, cara. Parabéns. Ele vai jogar aquela carga que está sendo tracionada para um ponto onde ela não está sendo distribuída corretamente para aquele veículo, né? Ou um ponto que aquele veículo tem uma fragilidade e vai fazer com que ele possa quebrar, às vezes não suporta o peso que está sendo tracionado. Então, nesse caso aí, ó, a gente tem a imagem de onde deve estar instalado o dispositivo. A segunda imagem, ele traz para a gente a distância entre o eixo e o ponto do reboque. Quer dizer, a gente também tem ali aquela distância para instalação. Deixa eu passar. Bom, aí a gente chega lá na parte onde os pesos e dimensões daquele veículo estão estabelecidos. Então, olha que interessante. Esse manual, ele traz para a gente que a massa máxima que ele pode rebocar com freio ou sem freio está determinada no manual. Então, carga admitida na bola do reboque, 75 quilos. Né? Carga admitida, então vamos lá, massa total admitida, autorizada com carga, 2.350, dependendo, né, do modelo do veículo lá, de 2.300 a 2.350. O que eu posso tracionar com ou sem freio? Então, gente, a observação sobre o veículo que pode ter um engate, ela vai estar sempre no manual do veículo. Quer saber se ele pode ter ou não? Manual. No material de apoio, que a gente vai deixar para vocês disponível lá no Drive, também cedido pelo nosso amigo Euclides, nós temos uma série de veículos com autorização ou não, até os mais antigos, para ter o reboque, o engate instalado ou não. Então, a gente sempre vai observar no manual os pontos de fixação, se ele tem um CMT que permite que ele tracione, qual que é a massa máxima do reboque que pode estar acoplado nele. Porque se ele estiver, né, com um engate que permite que ele reboque mais do que ele tem capacidade nominal de fazê-lo, ele também deve estar reprovado. Bom, dito isso, né, conhecedores agora do que a regulamentação traz para a gente, o que o CONTRAN traz para a gente, aí a gente vai lá para o regulamento técnico estabelecido pela SET. A vistoria realizada na parte externa do veículo, lá no ponto 9, que fala sobre engate de reboque, conjunto de pneu e suspensão do veículo, deverão ser observados e avaliados pelo vistoriador. Gente, toda vez que a gente fala do regulamento técnico, o regulamento técnico, ele chama obrigatoriamente a resolução 993. Então, a gente
transversalmente ao regulamento, a gente obrigatoriamente aplica toda a regulamentação do CONTRAN, que é sobre a amostra que a gente está com ela. O que ele me chama para falar do engate, do reboque? Se ele é fabricado por empresa, né? E um motivo de reprovação é engate fabricado por empresa sem registro ou certificação. Opa, eu tenho que olhar a plaqueta. Não possuir esfera maciça apropriada ao tracionamento de reboque ou trailer. Opa, tem que ficar atento a isso. Não possuir tomada e instalação apropriada para conexão ao veículo rebocado. Ixi, tem que olhar isso. Possuir superfícies cortantes ou cantos vivos na haste de fixação da esfera e ausência de dispositivo de iluminação. Então, vai chegar aí para vocês o engate instalado, o veículo pode, ele já cumpriu um tanto de coisa, mas a tomada tem que ser testada. Eu acredito que vocês têm um equipamento que é para fazer os testes daquela conexão. Porque vamos imaginar o seguinte: o cliente de vocês, ele colocou um engate para a função que ele deve cumprir, que é tracionar. O engate está instalado no ponto correto, ele cumpre os requisitos de empresa com registro e certificação, ele possui a esfera, ele não tem superfície cortante, ele tem dispositivo de iluminação, porém, a tomada, né, não transfere para o reboquinho nenhuma condição do sistema de iluminação, aquilo está inoperante. Ele cumpriu o papel dele? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, valendo a bala, para quem responder. Ele cumpriu? Não cumpriu. Não cumpriu, gente? Então, se alguém... Hoje perguntaram isso, tá? Eu estou respondendo que se alguém está aqui, escute-me, grave-me. Se tudo foi atendido e a tomada desse abençoado não transfere nada para o reboquinho, ele está reprovado. Então tem que testar. O equipamentozinho que eu tenho... Então, gente, se vira, tá? Coloca esse equipamento para funcionar e testa. Porque ali vocês vão ter a real condição se... A hora que ele estiver engatado com um reboque, se ele cumpre o requisito dele de promover a sinalização. Se não, tem que estar reprovado. Vai lá, conserta, liga essa conexão elétrica, se vira e volta aqui com esse negócio funcionando. Porque já pensaram o que é andar atrás de uma carretinha que você não sabe se ela vai para frente, vai para trás, se ela vai dar ré, né? Se ela vai virar, se ela não vai virar. Quem que está ali atrás está perdido. E se estiver perdido por conta de vocês, qualquer acidente é culpa de vocês. Vamos lembrar disso, né? A avaliação da conformidade é justamente isso. Bom, a gente já sabe um tanto de coisa de reboque, de engate. Agora, a resolução 937, ela também traz para a gente uma observação importantíssima, que é uma linha de corte. Começamos a aplicar regulamentação para engate a partir de 2006. O que eu faço com o que existia antes? E aí? Então, a resolução ela traz para a gente uma linha de corte entre um veículo produzido a partir da entrada em vigor da 197, que agora virou 937, e os anteriores. E esses anteriores, quem é o fabricante que já tinha pensado que um dia o CONTRAN ia estabelecer algo? Ninguém. Então, a gente tem aí uma linha de corte, que os veículos em circulação até 30 de julho de 2006 poderão continuar a utilizar os engates que portarem
vocês precisam reprovar um veículo que é anterior a 30 de julho de 2006, fabricação, que tiver o engate? Não. Desde que, né, antes, porém, todavia, no entanto, qualquer modelo de engate, desde que o equipamento seja original de fábrica, já nem tinha. Quando instalados, né, o acessório, o engate deve apresentar as seguintes características: esfera maciça, apropriada a tracionamento, tomada e instalação apropriada para conexão ao veículo rebocado, dispositivo para fixação de corrente de segurança do reboque, ausência de superfícies cortantes ou cantos vivos na haste de fixação da esfera. Ausência de... Isso aí saiu a mais. Essa ausência não existe. Bom, chegou um veículo. Ele é 2005. Tá com engate. Vocês vão reprovar? Dou-lhe uma? Não. Não. Não preciso nem do manual, eu não preciso de consulta, eu não preciso de nada. Quem que é o responsável sobre isso? É o CONTRAN. Não são vocês. Tá? O veículo chegou. Ele é anterior a julho de 2006. Tem um engate instalado? Gente, se ele tem ponto de fixação, não é mais a responsabilidade de vocês. Quem determinou essa linha de corte é o CONTRAN. O que vocês vão olhar? Como que ele está ali, né, afixado, a esfera, se a tomada está apropriada, se a conexão elétrica está funcionando, se ele tem dispositivo para fixação da corrente e, gente, vai ser feliz, não é mais problema de vocês. Mas tudo que chegar posterior a julho de 2006, vocês vão ter que ter atenção aos requisitos do fabricante. Porque a partir de 2007, todo mundo passou a informar. Conseguiram entender isso? É complicado? Não? Está tranquilo? Tem umas mãozinhas que levantam ali, chiqueteresésimas. Bom, gente, eu estou aberta a perguntas. Esses aqui são os meus contatos, tá? Qualquer um que me chamar lá no privado, eu atendo. Se me marcar lá nos grupos públicos, na medida do meu dia que eu respondo. Nós terminamos até aí um pouquinho antes da hora que era programada. Eu estou disposta a responder. Gente, eu tenho uma característica. Se eu sei, eu respondo na mesma hora. Se eu não sei, eu vou estudar para responder. Então, eu estou aberta às perguntas. Eu sabendo, dentro da minha loucura, já vou responder na hora, tá? Vamos lá. Guilherme. Adriano, boa noite. Boa noite. É o seguinte, nos itens de reprovação, eu sinto falta no checklist de um veículo que não pode utilizar o engate. O que você fala sobre isso? Então, eu não conheço o checklist de vocês. Eu vou falar com toda sinceridade do meu coraçãozinho. Eu não conheço o checklist de vocês. Mas lá nos itens vou até abrir aqui, ó. Nos itens dos critérios de vocês, o regulamento ele fala o seguinte, que você deve observar a legislação vigente. Então, são critérios de reprovação aquilo ali. Mas você, conhecedor da legislação vigente, você tem que pontuar um daqueles itens ali e observar. Eu acredito que é isso, tá? Eu não sei se tem alguém de TI aqui que pode até me ajudar com isso. E ali, nos itens, você pode descrever aquilo que foi o seu motivo de reprovação. Então, a primeira coisa que o regulamento fala é
o engate do reboque e suas particularidades, conforme a legislação vigente, eles devem ser observados. Então, se ele não tem um ponto de fixação, se ele está fora do ponto de fixação, mas não está descrito no critério de reprovação, você tem que achar um desses pontos aí, reprovar e escrever lá no seu relatório. Posso estar enganado, se alguém de TI tiver aí, me corrija, por favor. Você pode escrever lá qual que foi o motivo da reprovação. Era essa mesmo a sua dúvida? Não, era essa mesmo a minha dúvida, só que o laudo ele só sai reprovado se eu clicar em algum item do checklist. E não existe esse item, você entendeu? Ele não vai... Todos Deixa eu te contar uma coisa. Aí tá lá no checklist. Sim. A, B, C, D, E. Só não tem esse que o veículo não pode usar o engate. Então, mas vamos lá. Se a regulamentação da SET fala que você tem que observar a legislação que é pertinente, qualquer item que você pontuar aí e descrever na observação da sua reprovação o motivo, porque eu acredito que eles nem pensaram em escrever todos os requisitos. Nem teria como, né? Esse manual ia ter aí 300 mil páginas. Mas eu acredito que seja isso. Tem alguém de TI aí que pode auxiliar? Porque eu acredito... Adriana. Oi, quem? Alexandre aqui do time. Olá, Alexandre, você tá joia? Tô joia. Adriana, bom, não é exatamente a minha área, tá? Já é bem técnico aí, mas eu estou, inclusive, tentando confirmar essa informação para passar para vocês, para todos do grupo, mas, a princípio, a informação que você passou está correta, tá? Então, não tem o item, exatamente aquele item que você precisa, você marca um próximo, o mais próximo possível, e complementa na observação. Só lembrando que aqui em Minas, a gente tem dois campos de observação, né? Tem a observação da SET e tem a observação do sistema mesmo. Então, seria isso. E aí, então, Guilherme, às vezes, você marcando um item de reprovação mais próximo daquele e complementando a observação, o laudo vai sair reprovado, né? Tinha até uma outra coisa que eu ia falar aqui, eu esqueci. Tá. As TIs sugeriram para a SET fazer pelo menos nesse início de operação, uma reunião periódica para passar para eles os itens que a gente identificou no dia a dia com vocês que estão faltando e eles irem complementando o checklist. Mas com os problemas que estão acontecendo, né, eles não estão tendo muito tempo para fazer essas reuniões. A gente acredita que em breve a gente vai conseguir fazer essas reuniões com eles. Então, a sugestão seria vocês pegarem esses itens que identificaram no dia a dia que não tem no checklist, mandar para a TI de vocês, por e-mail, registrando isso daí, para na oportunidade que a gente tiver, a gente passar isso para a SET. Perfeito, Alexandre. Obrigado, Adriano. Gente, só eu que te agradeço por ter parado aqui para perguntar, que a gente vai... Toda vez que alguém pergunta, a gente aprende. Quem que é o próximo? Tem um monte de gente. Oi. É o Tiago aqui novamente. Oi, Tiago. A minha dúvida é a seguinte, teve cliente lá, tá tudo ok, no local, aceitava o engate, beleza. Aí eu fui aquele testador lá de engate que a gente tem que ter. Na hora que eu coloco aquele testador, ele não funciona. E o eletricista que fez aqui, eu conheço, não, tá tudo certo, mas parece que os eletricistas, não sei o que eles fazem lá, eles não colocam na norma da BNT. Aí aquele testador, ele não funciona. Aí tem que reprovar, né? Mesmo assim. Tem que reprovar, ué. Se a gente porque tem quando norma... coloca a carretinha, parece que vai funcionar. O meu testador que não funciona. Não, então vamos lá. A gente tem norma para as conexões ali da tomada. Se o eletricista está fazendo de uma maneira que vai funcionar na carretinha, mas está fora da norma, está errado. O seu testador foi projetado para funcionar quando ele estiver instalado da forma correta, tá? Então, assim, gente, eu não sei qual que é o testador de vocês, né, dentro o problema também é esse testador, porque ele foi um item, tipo, avulso, né? Ele não foi um item calibrado igual os outros, né? Aí cada um comprou um, sei lá, ficou meio estranho. Entendi. Bom, mas olha só, o negócio, a premissa é entender
como é o esquema da tomada. Entendeu como é o esquema da tomada? Se colocou ali o testador e ele não funcionou, a gente tem que olhar primeiro o testador, né? Se ele está estragado ou qualquer coisa assim. Agora, ele estando funcionando, ele tem que te dar a real condição daquela tomada. Então, a primeira coisa é, vamos confirmar, esse testador está funcionando mesmo? Se está, não, tá. Dos carros que eu fiz hoje não, né? Esses dias que tem 2 semanas e meia que eu estou funcionando. Só 3 carros funcionaram, e inclusive esses 3 vieram com engate de fábrica, os outros nenhum funcionou. E no engate de fábrica deu certinho? Deu certinho. Quando veio de fábrica, deu certinho. De quem que é o erro? Do eletricista que está fazendo. Gente, desculpa, de quem tá, não é no testador, né? Então, o testador está funcionando. Sim, sim. Então tem que reprovar, tá? Não, está sendo todo reprovado mesmo, porque eles falam, não, o eletricista testou, tá tudo certo, não sei o quê, eles ficam bravos lá, mas vai estar reprovado. Tem mais alguma pergunta, gente? Aí tem alguém falando aí que é sobre o Terra, parece, ó, que descobriu isso, alguma coisa, o Terra ligado errado, sei lá. Foi eu que mandei aí. Isso aconteceu com a gente aqui. O eletricista descobriu, eu passei para ele o manual do nosso aparelho, e com esse manual ele descobriu que não estava passado o fio terra. E o terra é o principal que joga eletricidade no nosso aparelho para funcionar. Se não tiver conectado o terra, o nosso aparelho não funciona. Então é mais uma informação, né? Então, do aparelho. Obrigado. Mas, gente, olha, vamos lá. Aparelho funciona? Ótimo. Se chegou conexão para vocês testarem, testem todos. Não finge que testa, não, tá? Testem todos. Vocês são observados, monitorados, filmados o tempo inteiro. Vocês não podem se dar o luxo de errar naquilo que vai contra vocês. Então, vocês criam evidência do processo de vocês o tempo inteiro. Criem a melhor evidência, tá bom? Quem que é o próximo? Oi. No item E, dispositivo de iluminação. Que dispositivo é esse? Espera aí. Boa noite, tudo bem? Menina, acho que eu transcrevi da norma. Posso olhar aqui agora? Vamos pegar nota 37. Mas se não tiver, a gente tira, tá? Porque eu erro o tempo inteiro. Não duvida da minha capacidade de errar, não. Então, mas ele tem que sair da norma, né? Então, vamos pegar o 37. Freio, seta, essas coisas devem sair pela tomada de instalação, em instalação apropriada. Agora, esse dispositivo de iluminação é que eu não estou entendendo. É uma luz que ilumina ele? É o quê? Isso eu não vi ainda. Ô, Cristiano, calma. Se eu coloquei a mais, a gente tira, não, sim. Não. Porque sempre sai de algum lugar. Peraí, nós já estamos abrindo a 937. Antigamente, tinha uma luz de freio que ficava dentro da esfera, que aí eles tiraram. Tem sim, tá? Na norma, na 937, o item E é a ausência de dispositivo de iluminação. Sim, mas então, não seria a terceira luz? Pode ser a terceira luz, mas a gente vai atrás, tá? A gente acha aí qual que é o Euclides, se tiver aí, ajuda a gente, mas na norma, na 937, prevê o dispositivo de iluminação. Mas eu não tenho nem ideia que dispositivo é esse. Mas a gente não vai sofrer agora não, nós vamos achar a resposta e depois disponibiliza para todo mundo. Se for preciso, a gente faz lá até uns slidezinhos para complementar, tá bom? Tá jóia. Mas deixa anotado, hein? Em algum lugar, gente. Anota aí no chat,
porque o chat sempre a gente tem o registro dele, aí aquilo que a gente não sabe responder na hora, a gente vai atrás da resposta, depois disponibiliza. Então, Adriana. Se puder colocar no chat. Adriana. Oi. Tem um rapaz aí, não sei quem, falou que é a tomada. Pelo jeito ele está afirmando, né? E o que seria essa tomada? Não, dispositivo de iluminação. Ele falou tomada. Não... Agora até eu não entendi, não. Mas amanhã, gente, vai ter prazo suficiente. Amanhã a gente acha que as condições totais aí para essa ausência de dispositivo de iluminação, e aí eu passo para todo mundo. Tem mais alguém? Acho que tem uma mãozinha levantada. Adriana. Oi. Adriana, desculpa, o meu microfone estava desligado. Boa noite, Adriana. O Alexandre que está aí da Otimisa, que eu conheço, os outros não conheço ainda. Então, esse problema da carretinha com o engate é o seguinte: o eletricista, a maioria dos carros não sai de fábrica, né? E o cara leva a carretinha e o eletricista. Então, ele faz a conexão para aquela carretinha e o veículo. Então, se você coloca outra carretinha, ela não vai funcionar e costuma queimar. Aí o nosso amigo falou aí que é o fio terra, que é o causador do problema. Então, eu acho que o eletricista matou a charada aí com essa questão do fio terra. E eu pesquisei aqui, enquanto você estava falando sobre essa iluminação, aí tem não sei se é fato, porque foi logo que você abriu para a fala, uma resolução do CONTRAN que fala que proíbe uma luz no dispositivo lá do engate. Aí eu deixei aqui, só que o abençoado meu menino tirou o número da resolução. Eu vou pegar ela aqui e já escrevo aí na mensagem. Tá ótimo, obrigada. Tá, joia? É uma deliberação número 55. Eu vou pegar de 12 de dezembro de 2017. Aí eu vou ter que entrar no site do CONTRAN para ver se de fato é verídico, né? Porque está no Google. Ainda está válido. Mas, de toda maneira, o que prevê aqui na resolução 937 é a ausência de dispositivo de iluminação, né? Então, vou buscar isso aqui também, para que a gente possa responder para todo mundo, porque senão a gente vai ficar depois caçando um dispositivo de iluminação e não vai achar o que é. Mais alguma dúvida? Acho que ainda tem alguém com a mão levantada. Foi eu, Adriana. Boa noite. Vamos lá. Eu fiquei com uma dúvida, complementando a dúvida da ECV Ipanema, que ele perguntou mais no início do treinamento, em relação ao CMT no documento. Se chega um veículo no ECV com o reboque, mas o CMT dele é zerado, já não é uma indicação que esse veículo não pode ter aquele reboque? Mesmo assim, a ECV tem que conferir no manual? Vamos lá. Ou não? A gente pode falar que 100% dos cadastros de veículo na base estão corretos? Não. Não. Eu já não posso afirmar isso. Então, se eu recebo um documento de um veículo que o CMT dele é zerado, ele pode ter um erro de cadastro, né, que não é incomum, a gente sabe disso, e se ele tem a capacidade de tracionar, aquele cadastro ele tem que ser corrigido. O Detran tem que ser conhecedor de que o cadastro está errado, tem que corrigir o cadastro daquele veículo, porque senão eu estou imputando uma penalidade ao proprietário de um veículo desnecessário. Então, sempre, primeira coisa, né? Não tem CMT, mas ele está anterior a julho de 2006, a gente já tem que observar. Segundo, não tem CMT, aquele cadastro está certo ou está errado? Eu só consigo saber com a informação do manual do proprietário, a informação do manual do veículo. Né? Que se ele foi cadastrado errado na base, ele tem que ser corrigido. Então, eu acredito
que é sempre importante consultar o manual. Entendi. Faz sentido, com certeza. Obrigado. Gente, pessoal, eu acredito que deve ser a Gláucia da Verificar, e ela está precisando lá de um auxílio com o testador, né? Então, depois, se alguém puder entrar em contato com ela aí também, ou com alguém da Verificar, para poder passar uma informação sobre o testador, é sempre muito importante. Então, nós estamos acabando aqui, né? Já deu nosso horário, está lindo. Eu continuo aqui à disposição de vocês para o que precisar. Precisou, tem dúvida, me chama lá. Na minha possibilidade, eu sempre vou responder. Amanhã a gente vai atrás dessa explicação aí do dispositivo de iluminação. Usem os equipamentos que vocês têm. Mensurem aquilo que precisa ser mensurado. Anotem aquilo que vocês precisam criar como evidência para vocês da conformidade de um processo que vocês estejam executando. Então, aí, nós temos paquímetro que pode ser usado, drena que pode ser usada, testador que pode ser usado. Não deixem de usar equipamento que vai garantir para vocês rastreabilidade no processo que vocês estejam fazendo. Tá? Eu desejo muita sorte, eu coloco aqui mais uma vez à disposição. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, pode me chamar. E agradeço aí quem participou, quem teve a oportunidade de participar aqui com a gente. Agradeço o David. David, te amo. Ação que colocou a gente ao vivo no YouTube pela primeira vez. Nossa, a gente está arrasando. E esse treinamento aqui ele vai ser disponibilizado, material de apoio vai ser disponibilizado. Todo mundo que está lá naquele linkzinho do cursos, amanhã, tão logo essa gravação seja baixada, vai receber o link do Drive, vai ter acesso, pode disponibilizar, fiquem à vontade com isso. Quanto mais a informação chega, menos errado, né? A gente vai trabalhar. Tá bom? Então, agradeço todo mundo que pôde participar, que esteve aqui com a gente e mandem a sugestão lá que a gente vai fazer o próximo, tá bom? Um abração. Obrigado, boa noite. Valeu, Adriana e turma. Obrigado, boa noite, foi muito bom. Tá bom? Abraços.